No grande salão da justiça estão reunidos 4 dos maiores heróis do mundo: Super-Homem, Mulher Maravilha, Batman e Aquaman. Juntos eles são os super-amigos. É uma situação séria. O geek mudou completamente o estilo de vida do mundo. Olá, bem-vindos de volta ao Carbon Scoring, o melhor lugar para quadrinhos, história e action figures. Como um garoto que cresceu nos anos 1970 e 1980, Super Amigos era uma parte essencial das minhas manhãs de sábado. Era algo que parecia que sempre esteve lá. Mas a história de Super Amigos é muito mais complicada do que isso. Na verdade, foram 9 programas diferentes entre 1973 e 1986. Houve até um intervalo de 3 anos em certo momento. Mas Super Amigos continua sendo um ícone cultural. Então vamos passar por toda a sua história e olhar todas as figuras produzidas ao longo das décadas. Quando a ABC e Hanna-Barbera compraram juntos os direitos dos personagens da DC, em 1973, quiseram logo adaptar a Liga da Justiça para a TV. Mas com o espectro da Guerra do Vietnã pairando sobre tudo, eles precisavam de um programa não violento. Para evitar qualquer associação com o militarismo ao nomear o projeto, Super Amigos evitou acusações de patriotismo chauvinista que poderiam surgir do nome Liga da Justiça da América. O lendário cartunista Alex Toth forneceu os designs dos personagens e os storyboards e deve ser creditado pelo visual clássico do programa. A primeira temporada contou com episódios de 1.645 minutos, onde nada realmente acontecia. Imperdoável. Isso é terrível. Isso é criminoso. Totalmente errado. Nunca houve socos, e os vilões clássicos da corrente contínua foram excluídos. Em vez disso, a equipe enfrentava cientistas do mal enquanto ensinava sobre problemas ambientais como mudanças climáticas, perfuração, poluição ou outros males da sociedade. Ei, os super-amigos eram conscientes. A formação daquela temporada inicial consistia em Super-Homem, Mulher Maravilha, Aquaman e Batman e Robin. E lá em 2003... A DC Direct produziu uma série de figuras baseada no estilo animado maravilhoso de Toth. A DC Direct criou figuras de ação incríveis, focadas em colecionadores no início dos anos 2000. Acho que elas estão sendo esquecidas, o que é lamentável, pois essas figuras eram feitas para colecionadores. Elas estavam disponíveis quase exclusivamente em lojas de quadrinhos, e focavam mais na aparência, estilo e precisão do que no valor de brincadeira e articulação. E isso está completamente certo para mim. Este Super-Homem é um exemplo perfeito disso. Olha essas cores de desenho animado maravilhosas, junto com essa escultura de cabeça do Alex Toth incrivelmente precisa. Quero dizer, isso aqui realmente parece que saiu direto da sua televisão de sábado de manhã. Ótimo cacho na testa, mas são os detalhes dessa figura que realmente fazem a diferença. Acho que essa escultura é parecida com a usada em uma figura anterior do Superman da DC Direct. Mas eles acertaram em tudo, incluindo o logo nas costas do casaco dele e o logo aqui no peito. Se você olhar de perto, ele está realmente esculpido. Então essas linhas de pintura são incrivelmente precisas, assim como a pintura dourada no cinto dele. É simplesmente uma figura do Super-Homem dos Super Amigos realmente perfeita e fiel. Mulher Maravilha eleva ainda mais aquele estilo de design do Alex Toth, com cores vivas e ousadas, cores primárias por toda parte. Veja como essa pintura facial está incrível. E claro, ela tem esse cabelo estilizado espetacular, com aquele pequeno cacho na parte de trás e esse visual moreno volumoso que fica realmente muito bom. O laço da verdade dela é esculpido e preso bem no quadril. Mas uma coisa sobre essas figuras é que elas realmente vinham em pacotes duplos. Elas vinham acompanhadas de um dos seus inimigos, e vamos ver isso mais tarde no vídeo. Mas não só você ganhava 2 figuras, como também recebia um acessório. E no caso do pacote da Mulher Maravilha, você recebia essa réplica do seu jato invisível. Algo que aparecia o tempo todo no desenho dos Super Amigos, na verdade, estava até na montagem de abertura. E esse aqui é tão bem estilizado que realmente faz jus. Parece que acabou de voar direto da tela. E eu adoro esse tipo de base retrô em que ele está apoiado, então fica uma peça de exibição muito legal junto com suas figuras. E falando em exibição, cada um desses conjuntos vinha com uma base com o logo dos Super Amigos. Agora, obviamente, todas essas figuras são um pouco diferentes. E por isso, cada uma delas tinha furos de encaixe únicos. E você recebia um conjunto de pinos para poder usar a mesma base, mas ajustar os furos de encaixe para que cada personagem pudesse ficar em pé, fosse o Super-Homem ou a Mulher Maravilha. Hoje em dia a gente costuma zoar o Aquaman, mas você tem que lembrar que em 1973 ele era um personagem bem legal.
O Aquaman, na verdade, tinha sua própria série animada de desenhos que foi ao ar de 1967 a 1970. Então ele era um personagem com o qual as crianças estavam extremamente familiarizadas. E esse design captura aquele visual lindo laranja e verde, até mesmo com as escamas esculpidas no uniforme dele. Elas não são exageradas, nem estão por toda parte, apenas em certos pontos, como vimos no desenho animado. O cacho loiro dele faz frente ao do Super-Homem, e tem todos os detalhes, como as nadadeiras atrás das panturrilhas e nas luvas dele. Um personagem realmente legal, e o esquema de cores dele faz com que ele se destaque entre os outros super-amigos. O Batman, é claro, nunca deixou de ser popular. O Cruzado Encapuzado fez sucesso desde sua estreia na Detective Comics 27, mas no início dos anos 70 estava em declínio após seu auge. Além de ter seu próprio desenho animado, assim como o Aquaman, você também está falando da era logo após o seriado live-action Batman 66, que ainda passava reprises ativamente. E essa versão pega muito da estética do Batman 67. Você pode ver que ele tem aquele tipo de pintura preta de sombra que cobre o rosto com o nariz e as sobrancelhas mais definidos. Assim como o traje de Adam West, ele tem o logo do morcego com um círculo amarelo inspirado por Carmine Infantino. Ele tem algo mais parecido com o cinto do Batman dos anos 80, mas ainda combina muito com toda essa estética. Uma ótima capa recortada novamente, com as cores do desenho animado. E embora a articulação seja relativamente limitada nessas figuras, você tem basicamente uma junta em T aqui nos quadris, um pouco nos joelhos e nada mais ou menos no pulso ou nos tornozelos, mas a suavidade dessa articulação esférica no ombro. Embora ela não ofereça realmente uma grande amplitude de movimento, o que ela faz é manter o visual da escultura. Então, novamente, essas eram figuras para colecionadores exibirem, e elas ficam muito bem expostas. O Batman também vinha com o acessório do Batplano, então você recebe uma base muito parecida com a do jato invisível da Mulher Maravilha, mas também recebe esse Batplano super fiel ao desenho animado. E esse Batplano apareceu várias vezes no desenho, eu me lembro de ver isso e pensar em como era incrível o Batman ter esse avião irado. Então, mais uma ótima peça de exibição para essa coleção, e o último dos 5 principais daquela série inicial do desenho é o Robin. Agora, esse é claramente o Dick Grayson como Robin. Com sua túnica curta, seu casaco vermelho, suas botinhas com aquelas asinhas e sua capa amarela mais curta, ele tem aquela clássica máscara de dominó com os olhos esbranquiçados, exatamente como a gente via no desenho animado. E mais uma vez, são as cores vivas e chamativas que realmente fazem isso representar tão bem o estilo animado. Muito, muito bem mesmo. Agora, o acessório do Robin era o Batmóvel, e esse negócio é demais. Ele não tem rodas que giram, mas tem tipo o motor. O motor lança chamas na parte de trás. Tem os 2 assentos do cockpit ali com o topo aberto. E embora isso seja claramente inspirado na série de 67, é diferente. Não é preto. Tem um formato um pouco diferente nas asas, uma grade um pouco diferente. Esse é o que realmente apareceu em Super Amigos, e é muito legal ter apenas um pequeno modelo 3D dele. Veio junto com nossos bonecos. A Figures Toy Company também criou uma coleção extensa de figuras de 8 polegadas com roupas de tecido, no estilo dos maiores super-heróis do mundo da Mego. Figuras. A Toy Company foi fundada, na verdade, lá em 1989. Mas eu realmente não conhecia eles até começarem a fazer as reproduções das figuras Mego, especialmente dos personagens de super-heróis da DC. E essa licença depois se expandiu para trabalhar em coisas como Super Amigos. Então este é o Super-Homem dos Super Amigos. E como muitas dessas figuras, é meio que uma questão de sorte. Eu não sei. Essa não é a melhor escultura de cabeça. Com certeza não é algo que eu consideraria fiel ao desenho animado. O logo no peito dele parece um pouco pequeno, mas tem alguns pontos positivos. Esse cinto é definitivamente uma melhoria em relação ao cinto original da Mego. E ele tem as botas clássicas do Super-Homem com o recorte, que é bem diferente do que vimos nos Megos originais. Eu gosto do fato de terem incluído o logo nas costas. E essa capa tem um tipo de tecido bem legal, sabe? Meio sedoso. No geral não está ruim. Muito do controle de qualidade nessas peças está meio estranho. As cabeças ficam balançando, sabe? A gente vê muito isso na figura do Aquaman. A cabeça dele é extremamente solta, mas eu gosto bastante do estilo animado, com aquela pequena quantidade de escamas que ele tem. De novo, ele tem um cinto ótimo que é muito legal. E diferente das figuras originais da Mego, que só tinham aquelas luvas tipo luva de forno, ele realmente tem mãos com luvas esculpidas. São bem legais e são feitas de um material emborrachado. As cores são ótimas. Nesse aqui, eu só queria que a cabeça dele ficasse mais firme no lugar. Na verdade, um grande acerto com a figura do Batman
Essa provavelmente é a minha favorita dessa coleção, porque você não só tem botas muito bem esculpidas, luvas ótimas com aqueles pequenos logos de morcego em triângulo, uma cabeça ótima que eu acho que realmente lembra o desenho animado, mas essa capa com o lado de dentro preto e o azul por fora tem um arame para você realmente conseguir colocar em poses incríveis. Então esse arame interno não estava presente na capa do Super-Homem, mas faz uma diferença enorme quando olhamos para o Batman. O mesmo acontece com o Robin. O Robin é uma figura realmente sólida do Robin, um grande avanço em relação ao amigo original por causa das luvas, por causa das botas dele. E ele também tem aquela capa de seda de 2 tons, com arame interno, então a cabeça no estilo animado fica muito boa aqui. Essas são melhorias agora. Eles meio que vacilaram com a Mulher Maravilha. O corpo dela simplesmente não é ideal, sabe? A Mulher Maravilha original da Miko usava um maiô de peça única. Então eu aprecio a tentativa de ir para esse visual com mais pele à mostra. Sabe, temos ela, os amuletos mágicos dela. Esse rosto esculpido é bem assustador, para ser honesto. Não gosto muito dessa cabeça que fica solta. Não sei o que está acontecendo com esses quadris. Não consigo manter o traje dela no lugar, então está tudo bem. Vamos ver mais heróis, mais figuras de ação chegando. Mais ou menos. Mas nenhum desenho animado dos anos 70 estaria completo sem os ajudantes mirins. E na primeira temporada de Super Amigos tivemos o Andy, Marvin e o mascote deles, o Cão Maravilha. Eles foram incluídos para que as crianças tivessem alguém com quem se identificar. Na maioria das vezes, eles só existiam para serem resgatados e ilustrar a moral da semana, com mais ou menos sucesso dependendo do episódio. Não seria melhor cooperarmos para resolver os problemas do glaciar? Não. Os únicos brinquedos desses personagens que eu conheço vieram da Figures Toy Company, Wendy e Marvin. Eu acho que são melhorias significativas em relação ao que vimos anteriormente com os brinquedos da Figures Toy Company. Olha como esses rostos animados ficaram bons. Quero dizer, eles realmente parecem exatamente com a arte da Hanna-Barbera e as roupas, especialmente no caso da Wendy. Ela tem a camiseta por baixo, o suéter, a gola, uma calça que lembra um pouco boca de sino e esse cinto de couro muito bonito que completa totalmente a figura dela. E Marvin tem seu estilo clássico, com o grande M no suéter dele. Ele está usando uma calça de veludo cotelê e tênis, e tem aquela capa totalmente boba dele. Então agora temos algumas figuras ótimas. Curiosamente, Marvin foi dublado por Frank Welker. Sim, esse bobão foi dublado pelo mesmo cara que fez a voz do Megatron, difícil de acreditar agora. Esses dois vieram em um pacote duplo. As figuras da Figures Toy Company eram legais porque vinham com embalagem reselável, permitindo colocá-las de volta. O único problema era não incluírem o Cão Maravilha. Mas para as nossas únicas representações verdadeiras dos jovens super amigos Wendy e Marvin, essas são bem boas. E foi isso. A série foi cancelada em agosto de 1974 sem planos de retorno. Mas depois de um ressurgimento do interesse por super-heróis liderado pela Mulher Maravilha na ABC, uma nova série entrou em produção. Então, após um hiato de 3 anos, a nova Hora dos Super Amigos estreou em 1977. Tudo na nova temporada era maior, 15 episódios de 1 hora cada um dividido em 4 segmentos. Mantendo as lições morais, mas aumentando a ação e introduzindo novos personagens convidados para completar a liga. E claro, quem poderia esquecer os gêmeos Maravilha, Zan, Jaina e seu macaco espacial Glick. O programa de 77 também apresentou personagens totalmente novos, um grupo de heróis etnicamente diversos criados para mostrar diferentes culturas. Ei, eu te disse, Super Amigos era progressista. Zan e Jaina são outro exemplo de como a Figures Toy Company realmente continuou a melhorar seu produto ao longo do tempo. Você pode ver que ambos ficam ótimos com seus trajes roxo sobre roxo e com seus logotipos absolutamente perfeitos. As cabeças estão muito mais próximas do estilo animado da Hanna-Barbera do que naquelas figuras originais que vimos. E Jaina até tem, daquele cachinho dela bem aqui em cima agora. Uma das desvantagens dessas luvas é que elas tendem a sair de vez em quando. Você vê isso, elas estavam meio que coladas no lugar e uma vez que saem, é um pouco difícil colocá-las de volta. Mas isso é compensado pelos cintos originais e essas botas bicolores. E esse pequeno detalhe com as listas amarelas faz uma enorme diferença no visual geral desses personagens. Mas aqui, como eu disse, isso simplesmente cai.
Mas onde esse pacote duplo realmente se destaca é que eles realmente lembraram de incluir o mascote deles, o macaco espacial Glick. E esse cara ficou incrível. Olha o rabinho flexível dele, o rosto esculpido igual ao do desenho e a roupa dele está ótima, com o cinto e a capa. Ele tem um pouco de articulação, mexe a cabeça, mexe um pouco os ombros e um pouco aqui nos quadris. Mas esse cara com a roupa de tecido ficou simplesmente sensacional. Mas por melhores que esses sejam, eles ainda são minha segunda versão favorita dos Gêmeos Fantásticos, porque a Mattel lançou essas duas figuras como exclusivas da San Diego Comic Con de 2009. Aqui estão os Gêmeos Fantásticos como aquelas figuras de 6 polegadas que a gente realmente quer ver hoje em dia. O roxo das roupas deles é um pouco mais escuro que o anterior, mas ainda funciona bem. Todos os detalhes continuam presentes. Embora eu não tenha certeza, parece que o cinto da Jaina pode ter caído. Vamos ver outra versão aqui em 1 minuto. Então, esses foram lançados apenas na Comic Con, mas depois foram relançados no site Mad Collector. Mas uma coisa que você tinha que ir até San Diego para conseguir era o Glick. Ele foi distribuído no stand da Mattel durante a Comic Con de 2009 e só estava disponível lá. Ele não foi colocado no site depois, como o Zan e a Jaina foram. Então, esse pequeno e legal Glick é, na verdade, uma das figuras mais raras de toda a minha coleção. Mas apesar de incríveis, esses dois são um caso raro em que a embalagem era melhor. Vocês sabem que eu sempre tiro tudo da embalagem. E eu abri uma rara exceção para esse conjunto dos Super Gêmeos, que eu mantenho em sua caixa original há quase 16 anos. É uma exposição interessante porque, como vocês podem ver, Jan está aqui do lado de fora, com seu balde de água em que ele pode se transformar. Do outro lado você tem Jaina, o cinto dela está ali, e havia uma águia que eu vou ter que procurar. Deve ter caído. Mas onde esse conjunto realmente brilha é quando os poderes dos Super Gêmeos se ativam. Prepare-se para isso. Shampoo e águia. Quais são as tampas do Shambo? Eu te amo. Maravilha, irmão. Quão incrível foi isso? Se você abrir o pacote, tem uma conexão onde os Gêmeos Maravilha se juntam, tem luzes e sons, e ainda funciona. 16 anos depois, dá pra entender o porquê. Esse é um dos poucos pacotes que eu realmente guardaria quando você abre. Também tem uma cena de diorama incrível, onde Jaina está se transformando em um animal, Jan está virando algum tipo de coisa de água e Glick está bem no meio. Mas o fato de que isso funciona e demonstra os poderes deles é simplesmente incrível. Vulcano Negro foi originalmente criado para ser o personagem Raio Negro, um herói clássico da DC, mas por questões de direitos com o criador Tony Isabella. Alex Toth e a equipe da Hanna-Barbera criaram um personagem totalmente novo e o chamaram de Vulcano Negro. Eu adoro o design da máscara dele com aquele raio e como esse motivo continua pelo traje dele. Obviamente, a empresa de brinquedos Figures fez as pernas dele um pouco finas demais, mas isso foi corrigido na versão da Mattel DC Clássicos. A equipe da Mattel realmente amava os anos 80 e acho que muito disso veio dos escultores, os 4 cavaleiros, que trabalharam nessa linha e eram grandes fãs de Super Amigos. E o Super Samurai é um herói japonês que foi apresentado no desenho Super Amigos em 1977, e eu acho que as duas empresas fizeram um ótimo trabalho com essa figura. Você pode ver que o tecido macio na figura da Figures Toy Company realmente cria aquele visual de peito aberto, e ele tem o seu clássico coque no topo da cabeça. Mas o DC Universe Classics realmente leva isso para outro nível. Com essa espada translúcida incrível e essa escultura facial séria e impressionante, com aquele bigode ótimo, e até mesmo com a faixa ao redor do coque dele. Isso é um plástico emborrachado, não é um tecido, mas mantém sua forma muito bem e realmente cria aquele perfil incrível para samurai. Chefe Apache é o nosso personagem nativo americano e ele é o que eu realmente mais lembro da minha infância. Você sempre pode lembrar dele dizendo Chefe Apache. E então, crescendo de tamanho, ele parecia estar sempre lutando contra a antiga vilã da Mulher Maravilha, Giganta, e talvez seja por isso que eu me lembro tão bem dele. Eu adoro a pequena túnica e os tecidos macios aqui. Mas para a linha DC Universe Classics da Mattel, o Chefe Apache foi na verdade a figura para montar, e ele realmente merece esse tamanho. Ele fazia parte da mesma linha das outras figuras da coleção Super Amigos que já vimos.
E eu adoro esse cara, ele realmente fica muito acima dos outros, como deveria ser. E a nossa última adição aos heróis culturalmente diversos é Eldorado, o herói mexicano agora. Ele não apareceu no desenho animado de 1977. Ele só fez sua primeira aparição em 1981, mas combina tão bem com os outros três que achei que deveríamos falar sobre ele aqui. A Figures Toy Company é realmente muito boa. Muitos detalhes nas botas e sua roupa única inspirada nos aztecas estão muito bem feitos, junto com a capa dele. Mas você pode ver todos esses detalhes muito melhor na figura da DCUC. Olha a escultura intrincada e a iconografia azteca aqui. Na roupa dele, ele tem aquelas botas quase de lutador, com os cadarços aqui embaixo. Então, há muitos detalhes de vários aspectos da cultura mexicana nessa figura. Eu realmente gosto do design dele e gostaria que ele tivesse um papel maior no universo da DC, porque ele parece ser um cara muito legal. Gavião Negro aqui. Não sei por que não estou neste vídeo. Mas se a interseção entre quadrinhos, história e action figures é a sua praia, então se inscreva no Carbon Scoring porque estamos trazendo esse conteúdo toda semana. O programa atingiu seu auge na temporada de 1978, Desafio dos Super Amigos. Finalmente pudemos ver a Liga da Justiça da América contra a Legião do Mal. E temos os bonecos de ação para provar isso. Ah, os vilões dessa linha são tão divertidos e ninguém é mais divertido do que Lex Luthor. Uau, ele está incrível. Esse é aquele tipo de traje turbinado que ele usava não só em Super Amigos, mas também durante a era dos superpoderes. E tem tantos detalhes, como as botinhas a jato dele, com os motores aqui embaixo, a faixa na calça dele. Acho que esses podem ser tipo cilindros de kryptonita que ele carrega no peito. O que mais chama a atenção é o sorriso maníaco, a cabeça careca e as sobrancelhas incríveis, realmente uma peça maravilhosa. Ele obviamente veio embalado no pacote duplo com o Super-Homem, mas o acessório que eles trouxeram era nada menos do que a própria Legião do Mal. Sim, saindo do pântano. Isso não é uma imagem que assombrou sua infância? Agora de novo? Esse desenho foi lançado em 1978 e teve um filme que saiu em 1977. Isso acho que todos podemos dizer, provavelmente influenciou diretamente o visual da sede da Legião do Mal. E isso é claro Star Wars e o capacete do Darth Vader, mas de qualquer forma, que acessório incrível para o Rei dos Vilões. Cheetah é uma ótima figura, ela obviamente veio junto com a Mulher Maravilha, mas ela realmente captura aquela estética de desenho animado com esse amarelo bem vivo e suas pequenas manchas de Cheetah. E a pintura disso aqui está tão boa, não só nos olhos de gato daquele rosto, mas cada uma dessas manchas na verdade é esculpida, então não são apenas detalhes pintados, elas são pintadas e também esculpidas, até mesmo na cauda articulada dela. Tem um arame ali dentro, muito legal, que ajuda ela a ficar em pé. Essas figuras femininas da DC Direct são difíceis de manter em pé na prateleira, mas valem muito a pena quando são tão boas quanto a Cheetah. Sinestro veio junto no pacote duplo com o Lanterna Verde. E enquanto o Sinestro se tornou um dos vilões mais vis e malignos de todo o universo DC, essa versão realmente captura seu jeito cabeçudo e meio bobo. Eu adoro a escultura exagerada, quase caricata dessa cabeça. Ótima combinação de cores e o anel de poder amarelo dele está muito bem feito com uma lanterna pintada com precisão bem ali no anel. É uma figura super boa que tem muita personalidade, com aquela entrada no cabelo e aquele tipo de bigodinho, muito legal. É a personificação do vilão bobo dos anos 70, acho que o Charada foi colocado com o Robin, o Menino Prodígio, e provavelmente é o vilão mais fraco que tivemos. Isso já diz muito, pois ainda é uma figura legal. O verde fluorescente com um enorme ponto de interrogação roxo chama a atenção. E ele realmente tem uma escultura facial única, com muita expressão, uma sobrancelha levantada, a boca meio torta de um lado e a sobrancelha do outro lado. Eu não sei o que acontece com os vilões e a calvície masculina, mas com certeza esse é um tema recorrente aqui. No geral, um personagem muito bom. Eles reutilizaram exatamente essa escultura na figura do Charada da Era de Prata na linha DC Direct, mas é uma boa adição para qualquer Legião do Mal. O espantalho foi uma escolha realmente única para essa linha, e exigiu uma escultura totalmente dedicada para capturar o visual animado da série. Olha, tem tantos detalhes aqui. Com o rasgo na calça dele e as bocas de sino, a corda pendurada tanto na cintura quanto quase como um laço em volta do pescoço, ele tem as luvas e as mangas apertadas da camisa.
mas é aquela cabeça que captura o visual assustador e sinistro do espantalho do desenho animado. Isso é simplesmente incrível. Na verdade, estou surpreso que essa figura não seja mais procurada, porque você não consegue imaginar ela sendo usada em qualquer tipo de exposição ao estilo Scooby-Doo. Tenho certeza de que havia muita sobreposição entre as equipes de animação da Hanna-Barbera do Scooby-Doo e dos Super Amigos. Mas o espantalho aqui poderia facilmente se encaixar em qualquer mistério do Scooby-Doo. E então eu deixei meu design favorito por último. O Arraia Negra, que vinha junto com o Aquaman, ficou simplesmente incrível. Eu sempre achei aquela cabeça naquele capacete com os tubos de ar indo para a mochila dele um visual muito maneiro. Aquele esquema de cores sólido realmente faz os olhos se destacarem. E embora ele pareça mais durão, mais imponente do que os outros vilões, ainda existe esse aspecto cartunesco nele. Além disso, ele veio com um dos acessórios mais legais. Seu Manta-Sub é definitivamente um dos melhores veículos da história do universo DC, o Manta-Sub. Com seus 2 tentáculos subindo e o vidro aberto, a iluminação, todo o design disso é tão legal na base retrô. É uma combinação incrível de figura e acessório. Mais 2 heróis se juntam aos Super Amigos. E claro, eles não são outros senão os corajosos e ousados. Essa dupla dinâmica do Flash e do Lanterna Verde Hal Jordan. Ambos utilizam aquele corpo esculpido relativamente simples que já vimos nas figuras da DC Direct. O próprio Hal está muito legal, com seu esquema de cores clássico, parece que saiu direto de um desenho animado dos anos 60. Claro, ele tem seu anel de poder, com todos os detalhes pintados nele, e assim como no desenho animado, você pode ver as pupilas dele através da máscara. Então isso é um detalhe legal e definitivamente uma referência ao desenho. O Flash é a versão Barry Allen do personagem, e ele tem um sorriso ótimo, que realmente mostra a personalidade dele. Ótima possibilidade para poses. Adoro esse logo grande no peito, e esse é um Flash que definitivamente traz um pouco daquela vibe de desenho animado, eu acho. Ele utiliza um molde que já tínhamos visto em um Flash da Era de Prata antes, mas com uma cabeça totalmente nova para realmente capturar o visual animado da Hanna-Barbera. Lanterna Verde veio embalado com essa incrível réplica em miniatura do Salão da Justiça. Ah, isso aqui não te faz voltar no tempo e trazer memórias incríveis? Olha só essa fachada, que legal. Agora, o Salão da Justiça é na verdade baseado em um prédio real. Ele é inspirado diretamente no Union Terminal em Cincinnati, Ohio. E sempre que eu for para Cincinnati, eu tenho que ver esse lugar, porque esse é tipo o quartel-general definitivo dos super-heróis da minha infância. O desenho seguiria por mais temporadas, misturando reprises, novos episódios e incluindo personagens recentes como o Nuclear. O lendário desenho Superpoderes de 1984 tentou fazer uma ligação com a linha de brinquedos Superpoderes que estava nas prateleiras na época. E na última temporada foi renomeado para Guardiões Galácticos, e Vulcano Negro foi substituído pelo Cyborg. Mas depois de 16 anos eles finalmente decidiram encerrar. Mas em 2025 a McFarlane Toys trouxe os Super Amigos de volta com uma nova linha de figuras de ação. Infelizmente, o primeiro conjunto de figuras dos Super Amigos da McFarlane repetiu personagens já lançados pela DC Direct. Porém, isso permite analisá-los melhor. Em comparação, o Batman aqui tem mais semelhanças do que diferenças. As máscaras são notavelmente parecidas, assim como os moldes das cabeças. Provavelmente, a maior diferença, além do tamanho, obviamente, McFarlane é um pouco mais escuro nos tons de azul e tem uma capa de tecido que normalmente eu costumo gostar. Mas como a cor não combina perfeitamente com o capuz, isso acaba sendo um pouco distrativo nesse sentido. Agora, o que McFarlane fez aqui foi utilizar os moldes de corpo que eles já estavam usando para as figuras do Batman 66. Eu acho que isso é, na verdade, uma ideia muito inteligente. Certamente, esses tipos de corpo combinam muito bem com isso, e permite que a linha continue relativamente rápido. Infelizmente, não sei se essas se encaixam totalmente com nossas figuras antigas, o que é uma desvantagem. No geral, porém, um Batman dos Super Amigos bem legal. De novo. A figura do Lex Luthor da McFarlane é muito mais parecida com a da DC Direct do que diferente. Ambas têm todas as características clássicas, ambas têm os jatos nas botas, ambas têm as pequenas mochilas e ambas têm aquelas golas ótimas. Elas também se parecem muito na articulação, embora esta seja uma figura moderna. Ela só tem aquelas articulações em T típicas nos quadris, enquanto ambas têm, você sabe, articulações esféricas relativamente decentes nos ombros. A McFarlane tem, novamente, um estilo de cor um pouco mais escuro e tons de pele um pouco mais realistas.
Mas eu acho que a escultura da cabeça na DC Direct é um pouco mais fiel ao desenho animado. Então, novamente, aqui temos duas ótimas opções, obviamente. Essa é uma que você pode pegar agora por muito menos dinheiro. Para o Sinestro. A DC Direct nos deu um corpo perfeitamente esculpido, único e alongado, enquanto a McFarlane usou o mesmo corpo base das outras figuras. Acredito que isso seja uma vantagem para a DC Direct. Além disso, aquela cabeça caricata com aquele bigode ao estilo Vincent Price, enquanto está aqui, simplesmente não é a mesma coisa nessa figura. Uma área em que a McFarlane realmente teve uma vantagem significativa foi com o acessório. Você recebe o alicate criado pelo Anel de Poder Amarelo, então talvez eu só troque o alicate para esse aqui e coloque ele na minha exposição. Acho que só no Lanterna Verde a McFarlane tem vantagem clara sobre a DC Direct. Agora, ambos têm aquele traje clássico original desenhado por Gil Kane, mas tem algo no rosto da figura da McFarlane. Talvez seja porque dá para ver melhor os olhos. Acho também que o cabelo está mais fiel ao desenho animado do que aqui. Acho que esse corpo reaproveitava o Lanterna Verde da Era de Prata, enquanto agora temos algo novo. Além disso, eu realmente gosto desse logo maior e das cores mais vibrantes do Lanterna Verde da McFarlane. A segunda leva já foi revelada, incluindo um Flash muito mais fiel ao desenho animado e as primeiras versões realmente super amigos do Toyman e do Senhor Frio. E vazamentos sugerem uma terceira leva com Bizarro, Brainiac e sim, Chan. Será que uma quarta leva com Jane Glick está muito longe? Agora, mais de 50 anos depois, o legado duradouro dos Super Amigos continua a entreter a próxima geração, nos iluminando e incentivando nossos melhores impulsos.